Bom, bora para a Mata Atlântica. Então aqui do lado também no mapa tem a marcação da localização da Mata Atlântica, de novo definida pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo IBGE, e aqui embaixo os estados. Então ela abrange uma área que vai desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. É uma área de litoral, isso faz da Mata Atlântica um bioma importantíssimo. A gente costuma dizer que ele é um hotspot muito valioso. Hotspot é como se fosse uma área quente, né? Uma área... Hoje em dia a gente usa esse termo para muita coisa, até na economia, entre outras coisas, mas é uma área de muitas transações, de uma área de muita visão, né? As pessoas estão sempre ali de olho, porque é uma região de chegada, né? Porque tem portos, né? Então é uma área que movimenta uma série de coisas importantes ali para o país. Tem uma biodiversidade realmente muito grande também, com muita vegetação, plantas epífitas endêmicas. Uma característica de plantas com folhas latifoliadas, quer dizer, folhas largas e perenes, quer dizer, dificilmente elas não caem com facilidade, essas folhas, né? Elas ficam durante muito tempo da vida do vegetal. Muitas espécies de aves, mamíferos, répteis, anfíbios. Algumas bem características, como o pau-brasil, o ipê, o cedro, algumas muito utilizadas aí nas madeireiras. É um dos biomas mais devastados, né, pela exploração do homem, né? A gente diz que ele é explorado desde o início da ocupação, né? Justamente porque a colonização começou por esse ambiente, né? Porque chegou pelo mar. Então, diferente de outras regiões que a gente tem acesso por terra, né? Aqui na Mata Atlântica a gente tem acesso por terra, por ar e pela água, né? Então isso facilita muito a chegada dos indivíduos, né? E a gente tem um cálculo de que a gente só tem agora 5% de floresta costeira preservada, de mata primária. O que é uma mata primária? Uma mata que nunca foi devastada, tá? Que não foi replantada. A gente hoje em dia vê muita mata secundária, terciária, que já foi replantada, replantada, tá? Mas a gente tem um percentual muito pequeno, né, de mata realmente primária, tá? Essa mata, de uma maneira geral, acontece com solos pobres e raso e num relevo acidentado. Então, para quem viaja e pega estrada, consegue ver, né, como a gente tem os relevos acidentados, grandes morros, né? Se a gente olhar, por exemplo, o gado está sempre andando nesses ambientes com uma certa dificuldade. Por isso que a gente diz que o gado do sul é um gado melhor, a carne é uma carne melhor, porque o gado lá vive num pasto plano, não faz muito esforço, então o músculo fica menos enrijecido, e o nosso gado aqui não, tá? Existe uma ciclagem de produtos orgânicos, de matéria orgânica muito grande no solo, né, por conta desse relevo acidentado. Então, desce matéria orgânica de cima desses morros e chega num solo mais plano. Isso vai remexendo muito o ambiente, carregando muita matéria orgânica. A gente tem um alto índice pluviométrico, chove com bastante frequência, né, até porque a gente tem essa influência aí da brisa oceânica. A gente tem alguns rios perenes, que também são rios que não secam, mas a gente também tem muito rio pequeno, de pequeno porte, e que pode ser um rio mais instável e que ele existe em algumas temporadas e em outras não, tá? Alguns rios de águas claras e outros de águas pretas, águas escuras. Isso tem a ver com o substrato, com o que a gente tem no fundo do rio, se é pedra, se é areia, se é lama, se é cascalho. Tudo vai depender do fundo, do substrato do rio. E também tem outras questões, intensidade da luz, tá, do sol, mas principalmente o substrato. Essa imagem, vocês conseguem ver em verde, né, os pontos em que a gente tem preservação ainda da Mata Atlântica. O resto já é tudo mata remanescente e replantada. Aqui também há outra imagem que tenta mostrar mais ou menos isso, esse processo de devastação.
Aqui alguns animais típicos também da nossa região, o monocarvoeiro, que é um primata, talvez você já tenha ouvido falar, mas talvez não tenham a menor intenção, a menor ideia, na verdade, de como seria esse primata. A gente tem uma área de muitos primatas aqui, áreas de proteção de primatas especificamente, né, áreas de proteção ambiental, parques estaduais, né, que tentam fazer com que essas espécies sejam se reproduzam, sejam criadas e depois sejam reintroduzidas na natureza. O mico-leão-dourado, por exemplo, era uma espécie que estava em extinção, não está mais. O nosso bioma, né, que é a Mata Atlântica, ele é considerado pela Unesco como uma reserva da biosfera, assim como outros biomas nossos. A gente vai ver depois, também são considerados. Tatu-bola, macaco prego, que tem entrado muito em algumas casas de pessoas que estão construindo em áreas de proteção ambiental. Preguiça de coleira, bem comum da gente ver em vários lugares, de vez em quando acha uma preguiça perdida no meio da estrada. Tamandeira, muitos pássaros, bem de garças a gente tem à vontade. Queijo também a gente tem por conta de uma característica de um ecossistema bem característico nosso, que é o manguezal. Então, o manguezal não é um bioma, o manguezal é um ecossistema dentro do bioma Mata Atlântica, tá? Ele se distribui ao longo de todo o litoral do Brasil. A gente costuma dizer que o manguezal é uma área de encontro de rio com o mar, né? de uma água salobra, tá? Essa imagem mostra bem o manguezal em época de cheia, né? Quando tem bastante água e esse mangue não está seco e só dá para passar arco. Em algumas situações a gente vê com muita facilidade essas raízes, que são raízes aéreas. Uma parte delas fica para cima da água e outras para baixo, obviamente. Isso serve muito como refúgio para algumas espécies de peixes e outros indivíduos se reproduzirem. Essa foto é minha, inclusive, de um manguezal lá no Ceará. Essa é uma parte de mangue seco, tá vendo? Dá para ver as raízes. É o mesmo manguezal, só que numa parte que já está com bastante água. Aqui é mais para vocês verem que existe uma exploração bem característica do manguezal por conta da coleta dos caranguejos, né? Mas a gente tem um problema muito sério, porque a gente tem muitas populações que vivem dessa região e acabam morando praticamente dentro do manguezal. Então isso leva a uma destruição, né? Um carregamento de lixo grande. Que são outras formas de raízes. Esse manguezal é muito importante, né, em termos de exportador de matéria orgânica. Essa coisa do encontro do rio com o mar facilita muito. A gente diz que ele produz 95% do alimento que o homem captura do mar, porque muitas dessas espécies vão até o manguezal com o objetivo de se reproduzirem. Por isso a gente chama o manguezal de um berçário natural para muitas espécies. Tá? A vegetação desse manguezal também serve muito para fixar o solo e impedir a erosão, então a gente faz com que as laterais dos rios fiquem firmes, né? Até por conta da vegetação ali. E a gente considera ele como um banco genético para recuperação de área degradada, quer dizer, se a gente estiver querendo fazer uma recuperação de alguma outra área, a gente pode conseguir ali espécies diferentes para recolonizar